Então, bom dia, sejam todas muito bem-vindas e meninos também muito bem-vindos ao nosso papo formativo. Espero que vocês estejam bem, né? Que vocês estejam disponíveis para mais uma semana que começamos e sempre lembrando, né? Cuidem-se. Olhem com generosidade e delicadeza para vocês, né? A gente precisa sempre reconhecer em nós a nossa humanidade para que a gente também se cuide, para que a gente possa cuidar do outro. E é sempre com esse desejo do cuidado que eu gostaria de começar mais um papo formativo, que seja uma semana bastante produtiva, porque de muito trabalho ela sempre é, mas que a gente possa também ser leveza nessa nossa caminhada e poder caminhar levando aqueles que caminham com a gente sempre de forma alegre, né, de que eles encontrem na gente também acolhimento. Então, hoje, nosso papo formativo é a R4, né, vocês esta semana vão estar vivenciando com seus cursistas a reunião 3, o roteiro 3, vão falar de avaliação formativa, avaliação diagnóstica, e esse nosso roteiro de hoje, ele é como se a gente fosse puxando aquele novelinho de lã, né? Eu entendo, quando eu falo de avaliação, o que é uma avaliação na sua intencionalidade, que é diagnóstica, o que é uma avaliação formativa, para que hoje a gente possa discutir os instrumentos de avaliação, né? Quais são os instrumentos de avaliação que melhor se adequam a uma avaliação diagnóstica, a uma avaliação formativa, e para eu definir um instrumento de avaliação, o que eu preciso ter clareza antes? Então, é nesse olhar que hoje nós conversamos a nossa reunião 4, quero agradecer imensamente a presença hoje de Patrícia e de Iná, são sempre muito bem-vindas aqui no nosso grupo, que bom tê-las aqui. Eu passo a palavra para você, Renan, de forma oficial também, cumprimentar o nosso grupo de trabalho. Bom dia, então, Angelita, bom dia, pessoal. Vamos lá, mais um roteiro. Empolgados, né, essa semana aí, vamos nessa. Mesmo. Gente, olha só, aproveitando, já está disponível no chat o link da presença, tá? Na verdade, eu fixei 3 documentos ali que a gente vai abrindo no decorrer da reunião, mas o primeiro que é importante é que vocês já abram, já preencham, é o link da presença de vocês no nosso papo, e depois a gente vai abrindo os demais. Por favor, Valdirene. Para mim não aparece o primeiro, aparece só 2, só o de fazer uma cópia e da avaliação da reunião. Então, vamos lá para aparecer para você o da lista de presença também. Aqui. Foi agora? Perfeito. Aqui é importante também que vocês possam, vou fixar ele também. Então, gente, vamos lá. Então, hoje, o nosso papo formativo é sobre o roteiro 4, onde nós vamos conversar sobre instrumentos e critérios de avaliação. O que a gente tem de bem positivo nesse roteiro, e que eu acho que vai facilitar muito a reunião de vocês com os cursistas? É uma temática que a gente vivenciou na primeira jornada. É aquele momento que, para vocês, enquanto formadores, vocês vão consolidar os seus saberes, e isso traz mais segurança no momento, né, de fazer a sua reunião, porque são coisas que vocês já têm que são consolidadas. Então, é nessa perspectiva que hoje a gente vai conversar sobre o nosso roteiro 4, a partir de um lugar que vocês já conhecem, que vocês já têm elementos consolidados para discutir. Então, a gente vai conversar a partir dessa ideia de que nós, esta semana, né, vocês irão trabalhar com os seus cursistas os conceitos e as características das avaliações formativa, diagnóstica e muito rapidamente falando da somativa. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Então, esta semana que vem, vocês vão, então, de 24 a 28 de junho, vocês irão vivenciar com os cursistas o roteiro 4. Nosso slide
da câmera aberta, sempre naquela ideia, né, gente? É sensibilizar o nosso cursista. Então, é ele entender que a câmera aberta não é somente uma exigência para que a minha presença seja registrada, mas é esse vínculo que a gente estabelece. E nós aqui no nosso papo formativo, a gente é prova disso, né? Que o nosso vínculo é numa relação virtual, mas ele já está estabelecido. E ele está estabelecido porque essa câmera aberta, ela possibilita esse nosso olho no olho, a gente sabe com quem a gente está conversando, mas é claro também que a gente tem a sensibilidade de entender que em alguns momentos o nosso cursista, assim aqui como no nosso papo formativo, seja por um problema na internet, uma outra situação, às vezes essa câmera ficará fechada, mas é a gente criar esse laço de me possibilitar, inclusive, comunicar quando a minha câmera não está aberta ou porque isso está acontecendo. Então, é nesse sentido da sensibilização mesmo, do estar presente para ser presente, e à medida que o vínculo for sendo estabelecido, vocês vão perceber que esse slide ele já não vai ser mais necessário. Que quando o vínculo estiver criado, é aquele slide que você vai muito tranquilamente poder ocultar, porque você já criou esse vínculo de pertencimento no grupo. Quero aproveitar o nosso momento da agenda aqui também para trazer para vocês um recadinho. Então, assim, que é importante que vocês precisam lembrar que esse slide vocês precisam adaptar, porque ele aqui está organizado no tempo do nosso papo formativo, 80 minutos, mas que vocês precisam customizar, porque a reunião de vocês tem 100 minutos. Então, vocês têm 20 minutos que vocês podem distribuir, seja num tempo maior do Em Ação e compartilhamento, seja num tempo maior de nossa experiência, vocês que, dentro da sua zona de autonomia de trabalho, vocês vão distribuir. E aí, eu aproveito para trazer um recado, que foi uma orientação que nós recebemos na semana passada, no alinhamento com o núcleo de formadores, que é a forma como vocês estão compartilhando os roteiros, os materiais dos roteiros com os seus cursistas. Gente, existem duas possibilidades de encaminhamento, e vocês vão escolher aquela que para vocês se adequa melhor, tá? Que é, se você está compartilhando com os seus cursistas o roteiro no formato de slides, né, como a gente recebe aqui, vocês precisam ter um cuidado, que é apagar as orientações das notas da apresentação, porque as notas da apresentação, na sua maioria, é uma conversa técnico-formador, e não para o cursista. São as orientações de como conduzir cada momento da reunião que são dadas para vocês, mas não para os cursistas. Então, quando vocês fazem a cópia de vocês e vocês forem fazer o compartilhamento do material com o cursista, se vocês forem compartilhar no formato Google Apresentações, vocês precisam ter uma cópia sem as notas da apresentação. Deixar a nota da apresentação somente quando essa nota ela for de fundamentação teórica, que você entenda que ali tem um link, às vezes, tem um complemento que conversa com o slide, mas quando é um direcionamento para você, formador, você precisa apagar. E uma outra forma de compartilhar o material com os cursistas é você fazer isso no formato PDF. Você faz a sua cópia dos slides, faz as adaptações necessárias de tempo, de organização da agenda, e aí você gera um PDF desse seu material, e você compartilha o PDF com o seu cursista, porque o PDF, ele não salva as notas da apresentação, o PDF é gerado somente a partir dos slides. Então, essa é uma orientação, né, que talvez você já tenha sim recebido, mas que, de repente, nem todo mundo estava fazendo dessa maneira, mas que é importante que a gente comunique uma orientação que fique clara para todo mundo e a mesma para todos, tá bom? Então, se for compartilhar com o seu cursista Google Apresentações, tem que apagar as notas da apresentação que são direcionadas a você. Ou você, se achar melhor, você faz a sua cópia, faz as adaptações necessárias e gera um PDF do material e compartilha o PDF com o seu cursista, tá ok? Então, é importante que vocês tenham isso claro para vocês também na organização de vocês. Eu até havia sugerido que eu poderia gerar esse PDF e já deixar disponível o PDF também
no nosso mural da sala do papo formativo. Só que o PDF gerado vai ser com essa agenda, com a agenda do papo formativo, e vocês precisam fazer uma agenda de acordo com a sua organização de tempo de 100 minutos, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem em relação a isso, estou à disposição para auxiliar no que for necessário. Opa, acabei pulando. Ah, tá certo. Aí, a gente vai retomar isso, Valquíria. O PDF, ele não salva as anotações. O PDF gerado é só dos slides. Então, se você fizer o PDF, as anotações, elas automaticamente são excluídas. Gente, esse momento do acolhimento, eu quero trabalhar ele com vocês, só retomando a intencionalidade desse momento, tá? A gente vai fazer a vivência da nossa experiência, porque aqui eu quero só resgatar com vocês algo que já foi vivenciado. Então, a ideia é que vocês têm um conjunto com 8 imagens, e a intenção é que vocês possam instigar os seus cursistas, todos eles, a olhar para cada uma destas imagens, escolher uma que, na concepção, porque isso é muito legal quando a gente traz essa ideia para o cursista, ó, na sua concepção, significa que a gente não vai trabalhar aqui com a ideia do certo ou do errado, do ter uma resposta certa, mas sim qual é o meu entendimento. A gente vai trabalhar aqui justamente nessa perspectiva dos conhecimentos prévios mesmo, né? Então, na sua concepção, qual das imagens acima melhor representa uma forma de avaliar os estudantes? Então, aqui a gente tem várias imagens, né? A imagem 1 representando uma prova, a imagem 2 traz uma ideia de um trabalho em grupos, né? Um trabalho colaborativo. Na imagem 3, nós temos uma apresentação de trabalhos, uma apresentação oral, poderia ser um seminário. Na imagem 4, nós temos o caderno como uma possibilidade de avaliação. Na 5, uma aula prática, né? Trazendo claramente ali o olhar para quem é professor de educação física. Na imagem 6, uma rotação por estações. Na imagem 7, nós temos uma atividade experimental. E na imagem 8, o uso dos recursos digitais, né? Sejam as plataformas, né? Mas é utilizar também esse recurso como instrumento avaliativo. Então, a ideia é que vocês possam instigar os seus cursistas para olhar, para direcionar o seu olhar para cada uma dessas imagens e que eles possam escolher uma que, na sua concepção, represente uma forma de avaliar os estudantes. Então, a ideia é que eles possam olhar no sentido de o que mais eu utilizo, né, o que mais eu faço. E aí vocês vão convidá-los a fazerem os seus registros no chat, e vocês irão escolher, a partir do que for, das contribuições feitas no chat, que vocês possam convidar 2 ou 3 cursistas para abrirem o microfone e compartilharem a sua resposta, e que vocês possam depois fazer uma síntese, né, identificar aí quais foram as imagens que mais foram selecionadas, se de repente tiver uma imagem que ninguém escolheu, né, instigar a pensar por que será que não foi escolhida. E aí a gente tem aqui no chat uma contribuição, deixa eu ver, acho que foi a Valquíria que trouxe, ó, minhas turmas novamente, mais profs de sala de recursos, pedagogos e diretor. E aí, Valquíria, eu vou aproveitar o que você traz aqui para esse momento de acolhimento, porque é justamente a gente entender que a avaliação é parte do processo. Eu não posso olhar para a avaliação como momentos isolados da minha prática pedagógica. Então, quando a gente pega o professor de sala de recursos, ele também realiza a avaliação de aprendizagem dos seus estudantes. E de que maneira ele faz isso? Como é que ele avalia um estudante que ele acompanha para dizer que aquele estudante avançou em determinado conteúdo, alcançou determinado objetivo de aprendizagem? O pedagogo é na perspectiva de quem acompanha o trabalho do professor, né? O pedagogo é aquele que senta com o professor na hora-atividade, que vai fazer um acompanhamento de hora-atividade, que vai combinar com esse professor a observação de sala de aula e que depois ele tem que dar um feedback para esse professor. Mas ele também precisa ter um entendimento de como é que esse professor que ele acompanha está realizando a avaliação. E a mesma coisa o gestor, né? Esse gestor, se de repente está fazendo avaliação também, ele também precisa direcionar o olhar para o todo,
né, para o seu contexto escolar. Então, é nessa ideia, né? Então, por isso que a gente fala ali do cursista, que não é só o professor que vai olhar para essas imagens, mas também o pedagogo, mas sempre a partir do quê? Da sua perspectiva de trabalho. É a partir do meu lugar, no contexto escolar, é que eu vou olhar para essas imagens e vou fazer uma escolha e vou explicar por quê, né? A grande ideia é que ele possa dizer por que ele escolheu aquela imagem, né? Ou ainda, a gente pode trabalhar com a ideia do porquê não, né? De repente, se alguma das imagens em momento nenhuma for identificada como possibilidade de avaliação, vocês podem também trazer esse olhar, por que será que não? Né? Instigar os cursistas a trazerem as suas contribuições. Tranquilos até aqui? Tem alguma coisa em relação ao acolhimento que vocês gostariam de trazer? Ou conseguiram ativar a memória e lembrar que a gente fez essa ideia da escolha das imagens? Por que isso? Porque a gente precisa caminhar, porque o acolhimento ele já vem nessa ideia, né? De instigar o cursista para aquilo que vai ser o fio condutor dessa reunião. É ele conseguir entender que existem diferentes maneiras de avaliar a aprendizagem dos meus estudantes. Eu não tenho somente na prova essa forma de avaliação. Ah, que coisa boa. A Cláudia falou que também tem nas turmas dela, mas que são momentos mais de aprendizagem do que de ensino, né? Então, a ideia é a gente poder entender, no contexto da avaliação, em especial formativa, que todas estas imagens representam formas de avaliar o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Eu posso, a partir daquilo que ele realiza no caderno, de um momento que ele utiliza um recurso digital, no momento da oralidade, no momento que eu proponho uma metodologia ativa, sim, quando eu faço uma prova, mas também numa aula prática, eu tenho elementos, eu consigo identificar evidências da aprendizagem dos meus estudantes. Então, essa é a ideia, né, que vocês possam trazer esse olhar, que todas essas imagens se constituem, sim, em maneiras de avaliar o estudante. E é claro que também cabe aqui vocês refletirem com os seus cursistas que a forma de avaliar, ela precisa conversar muito com a especificidade do meu componente curricular. É claro que se eu tiver lá na minha turma um professor de educação física, naturalmente ele vai olhar para a imagem 5, porque faz parte da especificidade do componente curricular dele. Ele avaliar a prática esportiva dos seus estudantes, é o estudante jogando, fazendo uma determinada atividade que é proposta, ele está neste lugar. Um professor de ciências, naturalmente, a tendência é olhar para a imagem 7, identificar como uma forma de avaliar, porque está muito próxima da sua especificidade do seu componente curricular, assim como de biologia, assim como um professor de química, mas é a gente entender que todas as imagens correspondem a formas de avaliar a aprendizagem do meu estudante em diferentes contextos. O para início de conversa é sempre o momento que a gente apresenta o objetivo do nosso encontro. E aqui é importante que lá nas notas da apresentação, eu vou destacar elas com vocês, que a gente faz a partir da citação, né, um link com o objetivo da nossa reunião. Então, é importante que, a partir da citação que diz, a avaliação é algo inerente à própria prática humana. Na atividade educativa, ela ganha relevância especial, porque é aí que se consubstanciam as potencialidades de atualização histórico-cultural do ser humano, pelo qual se forjam as personalidades dos indivíduos, dando condições para sua atuação cada vez mais efetiva como sujeitos. Então, a partir dessa citação, a ideia é que a gente possa refletir com os cursistas sobre a importância de considerar as avaliações, sejam elas internas ou externas, como parte do processo de ensino e aprendizagem, e o quanto os resultados dessas avaliações são essenciais como indicadores para o planejamento ou o replanejamento de ações voltadas para a superação das dificuldades apresentadas pelos estudantes, e que também essas mesmas avaliações, elas se constituem em elementos importantes para a recomposição das aprendizagens. Mas,
para além de olhar para a dificuldade, gente, eu preciso também desenvolver a habilidade de olhar para os resultados das avaliações no sentido de reconhecer as potencialidades dos meus estudantes e, a partir dessas potencialidades, promover o engajamento para a aprendizagem. Então, às vezes, a gente precisa redirecionar o nosso olhar para os resultados das avaliações que nós propomos para os nossos estudantes. É eu olhar, sim, aquilo que eu preciso retomar, aquilo que ainda não foi apreendido, mas eu também preciso olhar para esses resultados na perspectiva daquilo que já deu certo, da aprendizagem que já foi consolidada, e o quanto isso pode servir como elemento para engajamento desses estudantes para a aprendizagem, a partir das suas potencialidades. E é por isso que o objetivo dessa reunião é explorar possibilidades de instrumentos avaliativos empregados nas aulas, articulados aos critérios de avaliação. É eu entender que um instrumento de avaliação, ele precisa estar conectado ao processo de ensino e aprendizagem. Ele não pode ser algo de fora desse processo, algo que está fora da minha dinâmica de sala de aula. Não, na própria organização da sala de aula, eu preciso ter condições de recolher evidências da aprendizagem dos meus estudantes e usar isso de forma a potencializar a aprendizagem ou superar as dificuldades apresentadas. E aí, a gente vem com nossa experiência. E essa nossa experiência, a gente vai assistir o vídeo, nós vamos vivenciar, porque a gente vai fazer a nossa experiência num outro contexto de tempo. Porque a gente falar de avaliação, de planejamento, lá no início do primeiro trimestre, no início do ano letivo, eu estou falando de um lugar. Quando eu retomo essa conversa sobre planejamento de ações, tendo vivenciado todo o primeiro trimestre e já iniciado o segundo, eu já tenho uma caminhada com os meus estudantes, eu já conheço a minha turma, eu já tenho resultados consolidados para poder entender qual é o percurso de aprendizagem desses estudantes. Então, a gente vai assistir o vídeo até para poder reativar a memória, e já eu convido alguém para compartilhar suas reflexões a partir desse momento. Então, vamos assistir o vídeo e já nós conversamos. Olha a foto. Mais uma. Fotografias são registros de diferentes momentos da vida. Espalhadas num álbum, vemos as mudanças captadas entre uma e outra. Na vivência escolar, os professores fotografam os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos. Essas imagens são usadas para que eles possam avaliar se os estudantes estão alcançando o lugar planejado. Como na fotografia, é preciso decidir para onde apontar a lente, escolher o que vai entrar no quadro, o que estará em foco e o momento certo de clicar. A avaliação está inserida em todo o processo de formação dos alunos. No trabalho pedagógico, o planejamento, a implementação e a avaliação são ações conectadas. Tudo funciona como um ciclo. A avaliação não é o final do processo, é alimento para o planejamento e execução. Para esse ciclo funcionar bem, é importante ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser avaliado. Ao analisar os dados obtidos com a avaliação, o professor fica sabendo o que os alunos estão aprendendo ou não e pode replanejar seu trabalho. A avaliação pode ter múltiplos focos e procedimentos. No planejamento, o professor define o que será avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências, habilidades e conhecimentos, podemos diversificar os instrumentos. Assim, é possível encontrar novos caminhos que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e os coloquem na direção dos objetivos pedagógicos traçados pelo professor. Depois de muitas fotos, dá para ver o quanto os alunos e os professores aprenderam juntos.
eu gosto muito desse vídeo, que de uma forma muito didática faz essa analogia da avaliação com uma fotografia. E aí nós, enquanto professores, temos que ter o cuidado de qual é o momento que eu vou fotografar. Falar de avaliação é sobre isso. Qual é o momento que realmente ele é importante e que precisa ser registrado? Qual é a evidência de aprendizagem do meu estudante? Eu preciso direcionar para realmente dizer, houve aprendizagem. E aí, considerando o conteúdo do vídeo, né, e também a sua própria prática pedagógica frente à avaliação, eu gostaria, nesse momento, de ouvir você, Valdirene, sobre o questionamento apresentado no nosso slide. Olha só, como você planejou, olha que a gente está falando de algo que já aconteceu, que você planejou avaliar a aprendizagem de seus estudantes a partir das aulas do nivelamento do segundo trimestre, com base nos descritores de menor acerto na primeira edição da Prova Paraná 2024. Então, como é que você planejou? Tendo os dados da Prova Paraná, as aulas de nivelamento do segundo trimestre, como é que você avaliou a aprendizagem dos seus estudantes voltada para a superação das dificuldades? Por favor. Na verdade, Angelita, eu trabalhei com eles a questão em grupos, com textos de diferentes gêneros, porque o que eles mais erraram aqui foi como tratar, né, textos de diferentes gêneros com o mesmo tema. Então, aí eu fiz trabalhos em grupos, escolhi vários textos de vários gêneros para eles analisarem, né, o tema. E no dia a dia da sala de aula eu tenho feito, assim, bastante trabalho em grupo, em dupla, que eu percebo que eles conseguem, discutindo com os pares, eles conseguem compreender melhor. Então, sempre assim, algo para que eles façam juntos e apresentem. Eu estou optando assim, dessa forma. Achei que eles conseguem reter mais. Muito obrigada por compartilhar com a gente, Valdirene. Como é bacana quando você traz, né, a ideia do discutir com o colega, né, o aprender juntos, e o quanto isso significa aprendizagem para todo mundo que está envolvido, né, nesse grupo, nessa dupla de trabalho. E também gostaria de ouvir, o João Pedro colocou que a minha parte preferida desse vídeo é o planejar, executar, avaliar. Deixa eu ver o que tenho usado muito em minhas falas. A avaliação não é o fim, mas retroalimenta o próximo plano. Exatamente, eu não posso olhar, né, João, para a avaliação como um fim em si mesma, né, mas como algo que contribui para essa retomada. Quem eu também gostaria de ouvir, como é que trabalhou esse início de segundo trimestre, como é que utilizou os dados da Prova Paraná, como é que utilizou as aulas de nivelamento. Você, Rosemília, será que você consegue, será que a sua internet vai permitir que você contribua com a gente um pouquinho? Que a Rosemília traz o seu olhar a partir de um outro componente diferente da Valdirene, né, que é a química. Por favor, Rosemília. Bom dia, tudo bem? Bem, na hora que você estava falando, lembra que eu disse que a gente está em prova, aí veio o coordenador aqui, aí eu me perdi na sua questão. Mas de que maneira que eu planejei avaliar, né, a aprendizagem dos meus estudantes. Isso, a partir do resultado já da Prova Paraná, da primeira edição, e das aulas de nivelamento, né? Como é que você utilizou isso? Então, hoje eu vou ter que dar uma provinha para eles mesmo lá. Eu só tenho uma turma de química, e essa turma ela é noturna. Então, eu não dou conta de trabalhar todos os conteúdos do RCO com eles, porque tem toda a dificuldade, né? Um dia vem uma turma, outro dia não vem, faz aquele revezamento que vocês sabem que acontece. Então, muitas vezes o conteúdo da gente acaba não desenvolvendo. Na semana passada, eu comentei, quando eu falei em relação com a Jaque também, que eu estava trabalhando os conteúdos que foram contemplados na Prova Paraná, mas que eu ainda não tinha chegado até aquele ponto. Então, o que eu fiz? Eu expliquei o conteúdo para eles, dei exercícios em sala, e hoje eles farão uma prova, mas eles vão fazer uma prova com consulta, né?
vão consultar o caderno, e aí eu vou verificar se realmente eles conseguem caminhar, porque eu expliquei, dei exercício na lousa, corrigi, tinha alguns que me respondiam, aí tem outros que só copiam, vocês sabem como que funciona, né, bem assim, e hoje, então, vai ser eles e eles, então vai ser uma prova com consulta e sozinhos. Vou testar, se não der certo, aí eu vou ter que fazer em dupla, ou fazer uma outra maneira para um jogo, para eu poder avaliar, porque eu estou trabalhando ligações químicas, né, iônicas, covalente e metálica. Muito obrigada, Rosemary. Quanto elemento importante você trouxe na sua fala. E algo que é muito comum quando a gente pensa na prática pedagógica do professor, que a prova Paraná, às vezes, acontece no momento que o professor ainda, ele não deu conta, por N motivos, de trabalhar todos os conteúdos previstos para essa prova Paraná. E eu preciso, enquanto professor, ter essa clareza que o meu aluno, não é que ele não sabia responder, eu ainda nem cheguei nesse lugar com o meu aluno, né? No meu caminhar com ele, eu ainda não cheguei nesse momento. E uma coisa que você traz e que nos coloca muito na imagem de acolhimento do encontro, acho que desta semana, de olhar para essa avaliação também para mim, eu, enquanto professor que planejou e que propôs esta avaliação, como nós nos saímos? Se eles se saírem bem, é hora de avançar, mas se não, eu preciso voltar e pensar, o instrumento que eu utilizei talvez não foi o mais adequado, eu vou precisar retomar essa avaliação. Então, é nesse olhar que é muito importante que vocês provoquem a reflexão dos seus cursistas, que eles possam olhar para aquilo que eles já fizeram, como eles encaminham, mas que eles possam entender também todas as possibilidades, e entender, às vezes, que o resultado ele não está refletindo necessariamente a realidade dos meus estudantes, porque se eu não tive tempo de chegar em todos os conteúdos, é claro que aquelas questões erradas, elas podem ser possibilidades de acerto por pura sorte, porque eu ainda nem trabalhei aquele conteúdo com o meu estudante, e como a Rosemília falou, eu trabalhei, então eu precisei trabalhar, e agora eu vou avaliar, porque a minha avaliação de quem conhece aquele estudante, do lugar onde eu estou, é que realmente vai me trazer elementos mais concretos da sua aprendizagem. Então, é a gente entender que nós temos que ter na prova Paraná mais um elemento de evidência de aprendizagem, mas ele não pode ser o único, e ele não é necessariamente aquele que vai me trazer reais evidências de aprendizagem, porque se eu tiver também um aluno que não se comprometeu em fazer aquela prova com seriedade, também não vai refletir a sua aprendizagem. Então, vejam quantas coisas a gente pode trazer a partir desse questionamento, e pensando nesse vídeo, como a fotografia, que tanto a Jaque quanto o João trouxeram contribuições ali no chat, que eu estou ali evidenciando um determinado momento da aprendizagem, e o quanto a avaliação ela tem que servir de elemento para o meu planejamento, para o meu replanejamento, e que esse ciclo vai se retroalimentando. Então, é nessa ideia de condução da nossa experiência que vocês irão vivenciar com os seus cursistas, é de que eles possam entender o que eu estou fazendo, né? Eu estou utilizando os resultados da prova Paraná como elemento para o meu planejamento? Se estou usando, como é que eu estou fazendo isso? Né? Os descritores de menor acerto refletem realmente as dificuldades de aprendizagem do meu estudante, ou foi porque eu ainda não tive tempo de trabalhar aquele conteúdo com aquele estudante? Então, são esses os olhares que vocês vão direcionar para esse momento da nossa experiência. Olha a foto. E sempre voltado para aquilo que eu faço, para aquilo que eu venho fazendo na minha prática. Então, aqui o fundamentando a prática, lembrando sempre que as notas da apresentação trazem um suporte teórico que vai trazer mais elementos para vocês nesse momento de condução, mesmo de fundamentação, né? Então, gente, para a gente falar de instrumentos e critérios de avaliação, eu tenho que ter muita clareza do que é o objetivo de aprendizagem. Então, meu ponto de partida é sempre o quê? O objetivo da aprendizagem. Então, são os itens essenciais do que os estudantes devem saber e compreender. É aquilo que eu espero que o meu estudante aprenda. O objetivo de aprendizagem é o meu primeiro olhar, porque a partir do objetivo de aprendizagem é que eu vou selecionar quais são os conteúdos necessários para atingir esse objetivo.
Então, quando a gente fala de objetivo de aprendizagem, a gente vai falar também dos descritores. Falar dos descritores da Prova Paraná, a gente está falando dos objetivos de aprendizagem. Só que, às vezes, um descritor é como se ele fosse o objetivo geral, ele é maior. E lá na minha aula, na minha sequência de aulas, para poder atingir esse descritor, eu preciso trabalhar o que a gente costuma chamar de objetivos específicos. Eu preciso, com o meu estudante, por etapas, ir construindo a aprendizagem até que ele alcance esse objetivo maior. Então, eu tenho lá, cada aula eu tenho um determinado objetivo de aprendizagem. É onde eu quero chegar, é o que eu espero que o meu estudante ele aprenda ao final daquela aula, ao final de um ciclo de aulas. E o que é essencial aqui? Eu preciso comunicar para o meu estudante o meu objetivo de aprendizagem. Ele não pode fazer esse percurso às cegas. Ele precisa saber o que é esperado dele, o que eu espero com aquela aula, aonde ele chegue. Por favor, Valdirene. Isso eu acho que eu apertei sem querer, mas já que foi, na verdade, essa parte aí, eles tiveram bastante dificuldade, né, Angelita? A jornada passada, acho que essa parte eu tenho que entender bem direitinho, porque como eles têm dificuldade de colocar os critérios, eles confundem com critérios de avaliação, né? Também, assim, do que eu quero ali, sabe? E é fato isso, Valdirene, o quanto é importante que vocês estejam bem consolidados nesses conceitos, para que vocês, de forma didática, consigam fazer com que eles entendam que os critérios de avaliação, eles surgem a partir do objetivo de aprendizagem. Eu primeiro tenho que ter clareza de qual é o objetivo de aprendizagem que eu vou avaliar, mas dentro daquele objetivo, o que eu espero que o meu aluno tenha aprendido, que são os critérios de avaliação. Antes de eu seguir, Regiane, você tinha levantado a mão, você quer contribuir? Sim, professora. Eu acabei, para que eles entendessem melhor, eu acabei nomeando, assim, que os critérios de avaliação seriam mais ou menos os objetivos específicos que a gente fazia lá nas nossos TCCs e monografias, né, que seria um objetivo de aprendizagem, aquele objetivo maior, o principal, o critério seria os específicos, o que eu quero dentro daquele objetivo, e os instrumentos, o que eu vou fazer para chegar naqueles critérios. Então, eu achei que eu falando assim ficou mais claro, porque quando eu falo em critérios de avaliação, eles confundiam com os instrumentos. Eu acabei só trocando o termo, assim, deixando algo similar para que eles pudessem entender. Eu achei Perfeito, Regiane. Perfeito. É a aproximação, né? É aproximar, de repente, de uma linguagem que o professor fique mais claro. Então, assim, embora a gente trabalhe com os conceitos de objetivo de aprendizagem e critérios de avaliação, como a Jaque colocou ali no chat, essa analogia, às vezes, facilita o entendimento do professor. Porque, como a Valdirene falou, o professor tem muita dificuldade ainda, gente. Não é um lugar onde todo mundo se sente confortável de ter clareza, de assim, não, eu tenho muita clareza do que é o objetivo da aprendizagem, o que são os critérios de avaliação, e que o instrumento, ele é aquilo que eu vou utilizar, né? É a forma como eu vou verificar se houve aprendizagem. Então, a ideia dos critérios de avaliação, no que a Regiane trouxe, são objetivos específicos. É a partir daquele objetivo maior, o que eu espero. Já na sequência, eu vou trazer para vocês, por meio do exemplo, que fica muito mais fácil a compreensão desses critérios, né? E o João ainda trouxe aqui que ainda no nosso caso das atividades avaliativas no GE, há as distinções entre os critérios e as rubricas, né? E aqui trazendo em linhas muito gerais, até para trazer para o cursista o entendimento, o que é uma rubrica, conceitualmente falando? É um conjunto de critérios. Uma rubrica nada mais é do que o conjunto dos critérios de avaliação, né? É tudo que eu espero que tenha naquela atividade avaliativa para eu reconhecer e identificar a aprendizagem, se houve ou não a aprendizagem do estudante. Então, os critérios de avaliação, gente, são as indicações claras acerca do que é importante aprender.
É o que eu espero, é na minúcia, ali no detalhe, o que eu espero que o meu estudante aprenda. E, consequentemente, pode-se avaliar através de uma ou mais tarefas. Às vezes, dependendo do objetivo de aprendizagem e os critérios avaliativos, eu preciso de mais um instrumento. Vou pegar como exemplo a fala da Rosemília. Ela trouxe na sua prática que ela trabalhou com os estudantes, que ela fez proposta de exercícios, ela fez a correção no quadro, e eles fizeram os registros da resolução dos exercícios nos seus cadernos. Esse caderno com a resolução dos exercícios, esses estudantes vão utilizar para fazer a prova com consulta. Eu posso perfeitamente ter aí 2 instrumentos de avaliação que estão ligados ao mesmo critério, aos mesmos critérios avaliativos. Eu tanto posso usar o caderno desse estudante, quanto a prova em si, como instrumentos avaliativos. São 2 instrumentos para verificar a aprendizagem dos mesmos critérios. Então, os instrumentos avaliativos, eu só posso decidir qual é o instrumento que eu vou utilizar depois de eu ter clareza o que eu quero avaliar. Então, às vezes, a nossa dificuldade está no fato de alinhar da melhor maneira possível o instrumento avaliativo com o critério de avaliação. Vou pegar um exemplo muito simplista, mas que deixa muito claro. Imaginem assim. Ah, Jaqueline, que pena. Mas talvez se você ficar com a sua câmera fechada, talvez melhore o sinal para você do áudio. Vamos pensar assim, ó. Imaginem vocês um professor de educação física, e ele está trabalhando com seus estudantes voleibol. Tá? Vamos imaginar voleibol, e ele está trabalhando ali movimentos, ele fez as aulas práticas, ele ensinou todos, né, os fundamentos básicos do voleibol para os seus estudantes na prática, ele promoveu jogos de vôlei com diferentes equipes na turma, e aí ele marca para fazer a avaliação prova escrita. Em que medida esse instrumento avaliativo está alinhado com toda a prática pedagógica desse professor? Eu estou usando um exemplo bem grosseiro, que é para ficar bem claro para vocês essa relação. Então, eu tive um professor que, na sua prática pedagógica, o tempo todo ele trabalhou o voleibol com seus estudantes, nos fundamentos do vôlei, na prática esportiva. Não faz sentido ele usar como instrumento avaliativo uma prova escrita. Não pelo menos somente. Ele precisa buscar na dinâmica do dia a dia das suas aulas as evidências de que seus estudantes, de fato, aprenderam os fundamentos básicos do voleibol. Então, é nessa conversa que eu tenho que, a partir da clareza do meu objetivo de aprendizagem, como a Regiane falou, objetivo maior, objetivo geral, eu entender o que eu espero que o meu estudante aprenda, no detalhe, os meus objetivos específicos, para só então escolher um instrumento avaliativo. Gente, não existe instrumento bom, instrumento ruim. Existe um instrumento mais adequado e mais assertivo para o contexto daquela aprendizagem. Então, é isso que a gente precisa trabalhar com o nosso cursista na hora dele refletir, dele entender esses 3 conceitos que são distintos, mas que na prática pedagógica eles estão muito entrelaçados, né? Eles estão totalmente entrelaçados nessa conversa. E aí, para a gente poder falar, então, de critérios de avaliação, quando a gente traz um exemplo, ele acaba facilitando a compreensão. Então, aqui, ó, com toda a dificuldade que temos para definir critérios, então, antes de eu trazer esse slide, vocês já sinalizaram para isso, para a dificuldade, inclusive, do cursista compreender o que é o objetivo de aprendizagem, o que é o critério de avaliação, a gente traz aqui, ó, uma coisa certa. É imprescindível que eles sejam claros e precisos. E o meu estudante também precisa entender esses critérios. O critério não é só para o professor. Está aí a rubrica das atividades avaliativas no GE. A rubrica não é somente para você, formador, corrigir as atividades avaliativas. É para o cursista entender o que se espera dele ao realizar essas atividades. Então, o que significam os critérios? Eu entender quais são as regras do jogo. O que se espera que eu faça para demonstrar que houve
aprendizagem. Os critérios de avaliação claros vão permitir que evidências sejam, de fato, coletadas de maneira mais assertiva frente à aprendizagem. E, claro, que quanto mais claras as regras do jogo, quanto mais adequado o instrumento avaliativo, maior vai ser essa integração na relação professor-aluno, que se reflete na relação ensino-aprendizagem. Para esse trimestre, eu trouxe um exemplo agora de uma aula de matemática. E aí, eu selecionei uma aula do 7º ano, que é a aula 47, é uma aula de presbíteres. Ele está lá na nossa... ai, meu Deus, nas nossas referências, bem certinho lá, Jaque, a referência desse autor, da onde foi tirada a citação. Então, assim, para essa aula, que é uma aula do 7º ano, sobre frações equivalentes, o objetivo de aprendizagem é identificar frações equivalentes. É o descritor 23 na matemática. E aí, quais são os critérios de avaliação para esse descritor? Aqui, visualmente, vocês conseguem enxergar perfeitamente a fala da Regiane. Ela está bem explícita aqui, ó. Os critérios de avaliação, para que meu aluno seja capaz de identificar frações equivalentes, ele precisa, primeiro, explicar por que duas frações são equivalentes, usando palavras e ou representações visuais. Então, ele precisa saber o que é uma fração equivalente, né? Ele precisa saber simplificar frações para encontrar frações equivalentes, e ele precisa ser capaz de comparar duas frações e determinar se são equivalentes. Então, eu tenho lá, no meu objetivo de aprendizagem, identificar frações equivalentes, mas eu tenho como critérios de avaliação, quando eu for avaliar a aprendizagem do meu estudante, aonde eu vou fotografar? Eu preciso saber se ele realmente entendeu o que é uma fração equivalente e se ele consegue explicar isso usando palavras ou fazendo representações visuais dessas frações, se ele sabe simplificar frações para encontrar frações equivalentes e se ele consegue comparar duas frações e identificar e determinar se elas são equivalentes. E aí, qual é o instrumento avaliativo, né, que eu utilizei? Eu utilizei como instrumento avaliativo a proposta que está na aula. Então, existe lá na aula 47 algumas propostas e atividades e eu vou utilizá-las como instrumento avaliativo. A resolução dessas atividades serão um instrumento que eu vou utilizar para identificar se realmente os meus estudantes se apropriaram desse conhecimento ou não. Então, essa é a ideia aqui da gente trabalhar esse conceito. E eu gostaria de, nesse momento, ouvir um pouquinho você, Cláudia, enquanto professora de matemática que é, como é que, né, a apresentação desse exemplo, o que você poderia, a partir da sua prática enquanto professora de matemática, contribuir conosco. Professora Angelita, bom dia a todos, gente. Bom dia. Bom, eu sou muito minuciosa, né? Então, você foi falando, eu já fui anotando aqui. Inclusive, assim, eu preciso criar uma analogia, porque é a partir dessa aula que a gente faz o link, não é isso? Uhum. Pois é. Eu preciso criar uma analogia, igual nós fizemos lá com a aula de ciências, né? Entre a aula que está aí, e eu me lembro até que alguns de nós fizemos um slide parecido com a aula nossa, para a gente poder passar para eles e para eles verem a viabilidade de como fazer, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, olha, tá pronto, vamos lá na RCO, copia e cola, mas não é para todos, né? Eu tenho uma leva boa do ensino profissionalizante, eu tenho uma que trabalha com emendas, e eu tenho uma leva boa da educação especial. Então, é bem diferenciado. Então, daí, assim, tem que deixar muito claro, né, o objetivo, os critérios. Eu sempre falo, eu pego uma frase sua e da Clarice, que o óbvio tem que ser muito dito sempre, né? Então, os critérios, esse criteriar é explicar mesmo para eles o que é um por um. No caso, eu nem estou falando como professora, estou falando enquanto formadora, o que eu vou passar para os meus pares, né? E o instrumento avaliativo, que, como você falou agora há pouco, não tem o bom ou o ruim, é o mais adequado,
é aquele que estiver, né, de acordo com, inclusive, principalmente, a metodologia de ensino que ele vai usar. Né? Eu não vou ficar sofrendo fazendo uma prova escrita se eu não usei esse tipo de metodologia de aula expositiva, dialogada, de copista. Para que eu vou estar sofrendo se eu fiz uma aula, sei lá, digamos, seminário, mapa mental, porque não aproveitar isso para avaliar. Né? Então, essa é a minha visão da situação enquanto professora formadora. Né? Deixar mais claro para eles, né? Perfeito. E agora, eu, enquanto professora, nossa, eu amei, essa aula está ideal, vixe, porque eu sou professora de matemática. Então, assim, né, o objetivo está muito claro, né, porque o aluno ele tem que saber identificar uma fração equivalente. Eu preciso, inclusive, em matemática, o João colocou que a gente tem pessoal que não tem o tema específico, não tem os componentes do RCO, né? Em matemática, por exemplo, eu faço um glossário com meus alunos. Então, assim, frações equivalentes. O que é equivalente? Equivalente não é igual. Né? Então, eu tenho que explicar até isso para ele. O que é uma equivalência, né? Que é uma igualdade lógica, é uma implicação mútua entre duas situações, que eu posso transformar isso em fração. Então, eu tenho que começar tudo muito do começo. E quando criteriar, até o conceito do que é fração, que fração e decimal são a mesma coisa, que equivalência é isso, até essa conceituação dali, frações equivalentes, até essa conceituação eu tenho que criteriar na minha avaliação. Né? Porque eu tenho que abordar uma atividade que ele reconheça que é uma fração, que ele reconheça que existe uma equivalência, ele tem que saber quando ele fizer um suco, já vem na receita bonitinho ali, que é aquele pacotinho para 1 litro, se ele pôr 2 litros não vai ser equivalente, se ele colocar 2 litros de água. Né? Então, assim, eu amei, porque está bem ali, ó, né? Explicar por que as frações são equivalentes, simplificar, né? Quando a gente fala em equivalência, a simplificação, ela é assim, eu falo assim que ela é o exemplo máximo da equivalência, porque ela fica diferente depois que você simplifica, mas é a mesma coisa, né? Tem uma regrinha de multiplicação cruzada, que os dois lados têm que ficar iguaizinhos. Então, na verdade, eu ia incrementar mais ali nos critérios avaliativos, né? Porque eu falo que tem que criteriar, tem que deixar bem claro. Você não pode só falar, você tem que registrar para o aluno em algum momento, ou escrever no quadro para ele copiar, ou dar uma folha impressa, enfim, né? E o instrumento avaliativo, como eu falei, talvez eu não adotasse esse da aula do RCO, porque depende da metodologia que eu vou dar a aula. Exatamente. Né? Enfim, é por aí. Obrigada, Claudia. É bem esse olhar. É você trazer a partir da sua prática todos esses elementos que você trouxe, né? Esse instrumento é uma possibilidade, mas dependendo da dinâmica da minha aula, eu vou usar um outro instrumento. É trazer essa ideia. Não existe um instrumento bom ou ruim, existe um instrumento mais adequado para a forma como eu trabalhei e o que eu espero evidenciar de aprendizagem nos meus estudantes. Por favor, Valdirene. A minha dúvida era parecida com a do João, porque, na verdade, nesse encontro a gente começa a montar, né, o plano de ação. Eu tenho uma turma que eu tenho 14 pedagogas, uma turma. Eu tenho, acho que na verdade, 12 pedagogas. E a minha dúvida é essa, eu já peço para levar alguma ideia, porque daí senão elas vão ficar meio que paradas, né, eu não sei, porque ou eu tenho que montar um desse para elas, né? Não sei dizer se ela já tem que adotar alguém. Elas vão auxiliar um professor, lembra? Sim, que eles escolhem um ponto de atenção. Eu lembro. Eu vou trazer. Desta aula, né? Que eles já vão ter que ter algo para fazer, entende? Então, olha só, Valdirene, vou trazer para essa conversa quem já até levantou a mão, que nem precisa chamar, que é você, Patrícia. A Patrícia, enquanto pedagoga, vai conseguir contribuir com certeza com esse momento, que é bem importante quando a Valdirene traz, porque a perspectiva de trabalho, o contexto de trabalho do pedagogo é de quem acompanha o trabalho pedagógico. Patrícia, a fala é sua. É bem isso. Então, Val, eu estava olhando assim, ó, na primeira jornada, eu tive pedagogos que não compreenderam tão bem, e aí eles simplesmente faziam copia e cola de uma prática que o professor estava fazendo, e ela colocava como plano de ação. Já no plano de ação, eu percebi que a pedagoga não estava fazendo nenhum momento formativo, não tinha uma observação de sala de aula, não acompanhou uma permanência, uma hora atividade para poder discutir as diferentes formas, apresentar instrumentos de avaliação para os professores. Então, assim,
eu consegui corrigir assim um pouquinho do percurso, nem tanto em aprofundamento por causa do tempo daí, né, que eles me entregavam uma coisa e já implementavam, mas eu acho que é bem isso, o pedagogo, e eu tenho vários, eu tenho gente que é pai, eu tenho profissionais que atuam com educação infantil em APAES, que é completamente diferente, trabalha por campo de experiência, não é nem componente curricular e nada, então tem que fazer essas adaptações. Então, o que a gente faz? Nesse exercício aqui, normalmente o meu convite, eu já me adianto, porque senão eles já começam a problematizar, porque não é para mim, porque que deixaram me inscrever. Então, a gente já se adianta e vai dizendo, pedagogos, o papel de vocês, a função, acompanhamento, né? Então, hoje, aqui eu tenho este exemplo. Coloque dentro dos seus termos o que você gostaria de acompanhar, em quais disciplinas você já tem observado uma necessidade, aonde você acha que com o descritor de menor acerto você pode atuar na tua escola, a partir do plano de ação que vocês desenharam, né? Às vezes eles não vão ter link, mas eles vão conseguir estabelecer objetivo de aprendizagem para o professor. Eu costumo dizer assim: o contexto do professor é o estudante, o contexto do pedagogo é a dinâmica entre o professor e o estudante. Então, ele vai conseguir estabelecer objetivo, critério e instrumento avaliativo. Talvez ele não consiga colocar o link. E ele tenha que criar ali, né, até trazer algum descritor que ele não consiga na hora. Então, eu sempre faço a provocação para ele pensar. Dentro do quadro que você vai observar, então, pesquise lá o que você quer trazer. Ou você vai realmente fazer uma formação. E nós temos que fazer esse tipo de adaptação ali no processo. Mas é possível. Eu sempre faço minhas implementações trazendo na perspectiva do pedagogo. Então, por exemplo, história na minha escola. Eu trabalhei o descritor, a questão lá de identificação de informações. E aí eu levei para ele rubricas de aprendizagem, de avaliação, trabalhamos com aprendizagem em pares, fui trazendo elementos, fiz pauta e tudo isso eu coloquei no meu instrumento. Pauta de avaliação construída, pauta de conversa, os slides que eu utilizei para repertoriar. Então, a gente vai trazendo eles para essa parte. Senão, eles ficam de ouvintes e ainda julgando o trabalho do professor. Eu tinha uma que dizia assim, o meu professor não adianta, eles não sabem fazer. Como se a pessoa estivesse olhando num aquário, que eu estou de um lado e o professor lá dentro. E está errado, né? Tem que estar junto. Então, eu sempre vou fazendo adaptação nesse sentido. E, claro, o professor que tem ali o descritor, ele vai para a aula dele na prática, né? Obrigada, era isso que... Ai, obrigada, Patrícia. Por favor, Diná. Eu estou me deliciando aqui com os comentários de vocês e pensando o seguinte, né? Que bom que tem diretor, que tem pedagogo participando, porque aí eu penso, nossa, a avaliação é algo tão plural, né? Tão grande, como é que essas pessoas que participam da gestão e são responsáveis pelos documentos norteadores da escola não vão participar de uma formação como essa. Então, a partir do momento em que, nossa, deveria ser obrigatório igual o REDS básico também, né? Uma formação como essa. Como é que, conhecendo tudo isso, eu ainda vou ter lá documentos norteadores que colocam lá tantos pontos de prova formal e aí um número menor de avaliações diversificadas. Então, acho que a participação desses profissionais, né, nessa temática é fundamental. Então, é por aí mesmo que tem que fazer com que eles se apropriem e coloquem em prática na escola, né? Parabéns aí, meninas. Obrigada, Diná. Jaqueline, por favor. O que a Patrícia falou, eu achei bem importante, mas para mim vou dizer que é uma novidade, porque na jornada anterior a gente orientou os pedagogos e diretores a serem observadores, porque a gente era para eles sentarem com o professor que era ponto de atenção. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, é que está tudo travado e minha internet está ruim. Era ponto de atenção, ou uma turma ponto de atenção, e a partir daí sentar com esse professor, olhar que objetivo que o professor estava precisando trabalhar, e a partir daí ajudar esse professor a elaborar critérios e falar para o professor sobre esses critérios. Foi assim, então eles fizeram mesmo um papel. Eu tive assim
pedagogos e professores, diretores que fizeram um trabalho bem legal, que eu vi que elas se envolveram mesmo com o professor, mas não trouxeram essa teoria aí que a Patrícia coloca agora, que para mim é novidade, que eu preciso de embasamento para poder orientar os pedagogos e diretores. Eu também, porque eu fiz igual a Jaqueline fez. E fizeram Mas, gente, certo, desculpa, meninas. mas é a mesma coisa. Foi o que eu disse. Vocês, o pedagogo e quem está fora, ele vai acompanhar. Então, o trabalho dele é formativo. Ele vai lá, vai escolher. Ele não vai escolher uma aula para analisar, mas sim um contexto, né? Junto com o professor, onde é um ponto de atenção, onde ele observa uma necessidade a partir do plano de ação da escola, né? Ele vai ter um olhar mais amplo, mas é a mesma coisa que vocês estão falando. O A Camilo diferença é tá que eu tive certinho. cursista que se colocavam como, assim, eu sou observador. Fui lá, olhei, nem gostei do que vi. Mas não, né? No plano de ação ele não ia intervir, ele não ia fazer o seu papel formativo. Quando a gente conversa, quando a gente retoma, quando a gente sugere, é formação continuada que a gente está Isso mesmo. fazendo, em contexto. Porque Não, eu essa conversei perspectiva. com uma pedagoga no fim de semana e ela disse para mim que ela fez avaliação para aprendizagem no pedagogo formador, que ela... Não, recomposição da aprendizagem. A gente estava falando sobre as temáticas novas no sábado, tá, gente? No aniversário. E daí ela falou assim, mas eu vi isso no pedagogo formador, tal. E daí agora a Patrícia falando isso, eu fiquei pensando assim, então, como que é? Porque nós não somos pedagogos, então nós não sabemos, nós só sabemos como um pedagogo aborda e faz o seu papel quando ele vem até nós e faz isso, e não é todo mundo que recebe isso, né? A gente raramente tem. Então, assim, o que é essa orientação, Patrícia, que vocês têm, entendeu? Acho que seria legal, nem que disponibilizasse coisas suas, assim, para a gente ler, para a gente poder orientar os nossos cursistas, né? Porque são muitos pedagogos fazendo, é professor de APAE que não tem RCO, é professor de música, professor de enfermagem, professor da psicologia, meu grupo é muito eclético, assim. Eu vou só ouvir você, Rosemília, a gente precisa avançar para eu amarrar isso aqui, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista. Se está no espaço da escola, na relação de ensino-aprendizagem, precisa ter clareza de qual é o seu objetivo, de como vai evidenciar essa aprendizagem, independente do lugar que ocupe. Então, isso tem que estar muito claro para todos os envolvidos no contexto da escola. Por favor, Rosemília. Tanto é que no meu grupo, eu tinha 2 pedagogas que ela fez exatamente essa orientação que eu tinha dado antes, de acompanhar o professor, de dar sugestão, coisa e tal, e aí na hora dos relatos dela, isso apareceu. Quando essas 2 pedagogas estavam fazendo o relato, uma professora depois, de uma outra escola, levantou a mão e falou assim, mas pedagoga para fazer desse jeito? Eu falei, foi essa orientação que a gente colocou, não, porque na minha escola, o pedagogo foi e deu a prova, foi lá, deu a aula, depois deu a prova. Eu falei, não é desse jeito, o que a gente combinou é que na hora atividade, o pedagogo sentava, né, verificava como é que o professor estava fazendo com a sua aula, e como é que ele iria depois cobrar, né, pensando no seu instrumento, e o pedagogo iria, então, ajudando, direcionando. Mas pensa, assim, que tem a impressão de que as meninas tinham feito errado, e que as pedagogas da escola dela que estavam feito certo, porque todo mundo tem que fazer a implementação desse jeito. É por isso que é importante que vocês tenham clareza, né, gente, que a implementação ela precisa ser feita, mas que o pedagogo, o gestor, né, o professor da sala de recurso, o pai, eles vão fazer de acordo com o seu contexto de trabalho. Mas o que é importantíssimo aqui do pedagogo, né? A Valdirene, inicialmente, ela havia perguntando, tem algo que eu posso antecipar a ação? Com certeza, porque é muito comum no trabalho da escola, na organização do trabalho da escola, a divisão de trabalho entre a equipe pedagógica. Então, aquela pedagoga que está fazendo avaliação, ela vai direcionar suas ações para as turmas que ela acompanha.
Então, se ela acompanha lá 6º, 7º ano, ela com certeza já terá feito, a partir dos resultados da prova Paraná, qual é o componente curricular que é ponto de atenção, qual é a série, quais são os descritores de menor acerto, e é a partir desse resultado é que ela vai propor ações de acompanhamento do professor, e é aí que ela vai pensar a sua implementação, o seu plano de ação. Mas uma coisa é fato, ela não vai dar aula no lugar desse professor, ela não vai elaborar avaliação para esse professor, isso não é o contexto de trabalho desse pedagogo, ele é alguém que vai, como a Patrícia falou, na perspectiva formativa, é aprendizagem entre pares. Ele pode sim ser o apoio no sentido de instrumentalizar esse professor para que ele, de maneira mais assertiva, elabore um instrumento avaliativo que, de fato, vai ser mais adequado para evidenciar a aprendizagem. E aí, a gente seguindo na conversa, é que vocês vão trazer as diferentes possibilidades de instrumento de avaliação e sempre naquele olhar. Não existe um instrumento bom, um instrumento ruim. Existe um instrumento mais adequado para aquela turma, para aquele conteúdo que está sendo avaliado, para os meus critérios avaliativos. Então, aí a gente tem várias possibilidades, né? Então, por exemplo, quem trabalha com a educação infantil provavelmente vai identificar no portfólio um bom instrumento de avaliação da aprendizagem das crianças nesse contexto. Mas eu posso também, no caso de ciências, química, biologia, ter na experimentação um instrumento avaliativo que potencializa o reconhecimento da aprendizagem, mas eu tenho as atividades no caderno, a elaboração de mapa conceitual, né? A Valdirene trouxe, a partir da prática dela, os trabalhos em grupos, na aprendizagem entre pares. Então, os diferentes instrumentos avaliativos, eles precisam, na verdade, conversarem diretamente com aquela estratégia de ensino que eu abordei, o perfil dos meus estudantes, né? Então, às vezes, eu tenho lá na minha turma um estudante que tem dislexia, por exemplo. E a gente sabe que o estudante com dislexia, ele tem muita dificuldade de expressar de forma escrita o seu conhecimento. Não significa que ele não tenha aprendido. Aí eu vou recorrer, de repente, com aquele estudante, fazer uma avaliação oral. Eu vou, por meio de questionamentos, instigar esse meu aluno para saber se realmente ele compreendeu um conhecimento, de repente, da geografia, da história, da arte, nos mais diferentes componentes, né? A produção manual, algo de concreto que vai ser produzido, a construção de uma maquete, por exemplo, pode ser um instrumento avaliativo. Então, é nessa ideia que vocês vão trazer as diferentes possibilidades de avaliação, até para que esse cursista possa já ir pensando, né, colocando ideias de como é que ele vai propor o seu plano de ação para a sua implementação. E aí, quando a gente fala na escolha desse instrumento avaliativo, eu preciso responder alguns questionamentos que são essenciais, antes de determinar qual é o instrumento. Eu já tenho clareza do meu objetivo de aprendizagem, dos meus critérios de avaliação, fica muito mais fácil, então, eu responder a esses questionamentos. Quais são as finalidades pelas quais a avaliação está sendo realizada? Né? Para que eu vou fazer esta avaliação? O que será avaliado? O que eu vou avaliar? Quais serão os meus critérios de avaliação? O que será avaliado é o meu objetivo de aprendizagem, é o meu objetivo geral. Os critérios é o que, no detalhe, eu quero identificar que o meu estudante se apropriou, que realmente ele aprendeu. Qual é o tempo de que se dispõe para avaliação? Eu vou usar uma única aula? É uma avaliação que eu vou propor um prazo de entrega, eu vou propor essa avaliação, mas eu vou dar um tempo de 10 dias para os meus estudantes realizarem, fazerem a devolutiva. Tudo isso eu preciso considerar. Como zelar pela qualidade dos instrumentos? Como é que eu vou qualificar o instrumento escolhido? Será que realmente ele é o mais adequado para aquilo que eu pretendo avaliar? Que uso se fará das informações obtidas? O que eu vou fazer com o resultado dessa avaliação? Como é que eu vou utilizar esse resultado numa retomada de conteúdos?
O que eu vou trazer luz para os resultados? Então, esses questionamentos, gente, eles precisam ser respondidos no momento que eu, enquanto professor, e eu, enquanto pedagogo que vou acompanhar o professor, eu preciso responder. Se eu consigo responder a esses questionamentos, a chance de ser um instrumento avaliativo mais adequado e eu conseguir de forma mais assertiva avaliar a aprendizagem dos meus estudantes, ela é maior. Eu potencializo a minha assertividade. E aqui vem o nosso em ação. E aqui, hoje nós vamos fazer um movimento diferente, porque eu conversando com vocês, a partir do que vocês estão trazendo aqui, eu já vou começar fazendo um questionamento, que daí eu já redireciono ações também. Qual é a minha intenção desta vez? Eu quero saber se para vocês faz sentido isso. Na primeira jornada, nós fizemos um único momento de em ação para a produção do instrumento avaliativo, e o restante o professor foi fazendo no seu tempo, depois de dedicação de elaboração do plano de ação. Qual é a minha intenção nesta jornada? Que a gente possa começar neste encontro, no R4, a produção do instrumento avaliativo como parte do plano de ação, e que no R5 a gente continue. Ao invés da gente usar um único roteiro para trabalhar o plano de ação, a elaboração do instrumento, que a gente faça isso durante 2 roteiros, e só depois o professor use o seu tempo extra, porque daí o que me ocorreu? E a partir dos elementos que vocês estão trazendo agora, que a gente possa fazer, o professor vai começar a produzir, e que ele tenha tempo de ir sanando e tirando dúvidas com vocês durante 2 encontros. E aí a gente tem um tempo maior de produção, vocês acompanhando esse cursista durante a reunião. E não só o start, mas que eles possam, durante 2 encontros, todo momento do em ação ser voltado para o plano de ação. Então, aqui, eu vou compartilhar, está disponível para vocês no chat, para vocês poderem... como é que a gente diz, abrirem o documento, fazerem a cópia de vocês. O link, ele já está proposto para o cursista, quando clicar no link, já vai pedir para fazer a cópia, e aí a gente vai fazer alguns movimentos aqui. Como a gente vai vivenciar esse mesmo em ação hoje e no próximo papo formativo, vocês vão fazer o exercício da prática no próximo papo formativo, porque ele fica bem fresquinho na cabeça de vocês para vivenciar com os cursistas. O documento, gente, vocês já conhecem, tá? Então, o documento, ele está organizado com um print do slide, para que o cursista tenha ali no documento o passo a passo do que ele precisa fazer. Então, ó, neste momento, vamos iniciar o planejamento e elaboração do instrumento avaliativo. Ó, iniciar. A partir do objetivo ou dos objetivos de aprendizagem, eu preciso fazer uma correção aqui, né, e dos critérios de avaliação. Para isso, individualmente, cada cursista, vocês vão disponibilizar o link no chat, cada um vai fazer a sua cópia, e aí é a hora dele começar a pensar esse instrumento. Qual é o componente curricular que ele atua? Qual é a série onde ele vai aplicar esse instrumento? Qual é a data de aplicação do instrumento? Aqui está vindo como uma sugestão que surgiu, que vocês deram a partir do que vocês vivenciaram, né, nas implementações. Então, que esse professor possa planejar quando ele vai aplicar esse instrumento avaliativo também. Quais são os objetivos de aprendizagem? Então, esse aqui é o pontapé inicial desse documento, ele precisa ter clareza para qual turma ele vai aplicar, quando ele vai fazer isso, ó, respondendo aos questionamentos. Qual é o objetivo, quais são os objetivos de aprendizagem que ele pretende avaliar? Regiane, já eu lhe dou a palavra, deixa só eu finalizar aqui, tá bom? Aí, gente, a partir do objetivo, eu preciso definir quais serão os meus critérios avaliados. Então, aqui nesse campo, eu vou identificar quais serão os critérios de avaliação para cada objetivo de aprendizagem. Então, vamos supor que eu vou avaliar um único objetivo de aprendizagem? Perfeito. Para esse objetivo, quais serão os meus critérios de avaliação? Eu vou propor uma avaliação onde eu vou avaliar
2 objetivos. Eu tenho 2 objetivos maiores. Para cada um deles, eu preciso definir quais serão os meus critérios. Tenho clareza, definir os meus critérios de avaliação, é hora de identificar qual será o meu instrumento avaliativo. Será uma prova? Será a elaboração de um mapa conceitual? É uma atividade prática? Vou propor um estudo de caso? Serão atividades no caderno? Vou usar a plataforma digital? Qual delas? Ou será um outro instrumento? Definir o meu instrumento, é hora, então, de elaborar. Então, aqui nós temos o que eu preciso considerar. Então, ó, aspectos a serem considerados na elaboração do meu instrumento. Então, a partir do meu instrumento, eu preciso questões voltadas ao reconhecimento do conhecimento prévio dos meus estudantes. Eu preciso pensar se o meu instrumento traz questões que são de nível fácil, com dificuldade média ou questões mais difíceis. Isso não se aplica somente para a prova. Eu posso elaborar uma proposta, um roteiro para a construção de um mapa conceitual, e eu também preciso ter esses níveis. Nesse mapa conceitual, eu espero que meu estudante demonstre conhecimento prévio da temática, que ele apresente elaboração num nível fácil, médio e mais difícil. Eu preciso pensar que as questões são similares às atividades feitas em sala de aula. Eu não posso, de repente, elaborar uma prova e o que eu vou cobrar na prova, meu aluno em momento nenhum viu aquilo. Eu fiz exercícios numa dinâmica e na prova eu propus algo completamente diferente. O meu estudante vai ter dificuldade de compreender o que se espera dele e não de conhecimento. Questões que envolvam mais de um tipo de habilidade cognitiva. Quando eu proponho um instrumento avaliativo que, de repente, vai envolver o trabalho em grupo, quais são as habilidades que eu espero desenvolver, que estejam desenvolvidas para que aquele trabalho seja realizado? Quando eu tenho isso como norte para elaborar o meu instrumento, é hora de começar a elaboração do instrumento avaliativo. Eu vou descrever, eu vou elaborar uma prova, eu vou fazer as orientações para uma proposta de trabalho de pesquisa. Se eu vou trabalhar com estudo de caso, eu preciso construir esse estudo de caso. Então, aqui é o campo para a efetivação do documento em si. Então, este é o exercício do instrumento avaliativo. Não é simplesmente fazer a prova. Eu primeiro tenho que ter uma clareza de como é que eu vou chegar nesse instrumento para finalmente elaborar. Então, aqui, vocês até podem, sim, principalmente para quem tem os pedagogos, pedir que eles já coloquem no radar. Qual é a turma que eles irão, qual é a série, o componente curricular que eles irão pensar para a sua proposta. Nosso tempo, gente, já está indo assim, eu preciso finalizar com vocês para entregá-los dentro do tempo para a reunião com a Clarice. Então, eu já vou pedindo para vocês a gentileza, eu coloquei aí no chat, está fixado, contribua conosco, por gentileza, é importantíssimo que vocês também resolvam. Aqui o compartilhamento, gente, vocês vão compartilhar, vão solicitar o compartilhamento com o cursista daquilo que ele conseguiu produzir até o momento. Ele não vai produzir um produto pronto e acabado, mas se esse cursista que você convidar, ele conseguiu identificar o seu objetivo de aprendizagem e os critérios de avaliação, isso já vai ser excelente como compartilhamento para que os outros cursistas entendam como é que está sendo estruturado por esse colega o seu instrumento avaliativo. E eu quero chamar a atenção aqui para o colocando em prática. Gente, lembrem-se que no plano de ação tem um lugarzinho aonde o cursista vai precisar colocar o link do seu instrumento avaliativo. O que eu vou pedir para que vocês façam? E coloquem isso tanto aqui no Colocando em Prática, ou se vocês acharem que vai fazer mais sentido já na hora de começar o Em Ação, vocês podem fazer isso. Gente, abram o seu plano de ação. Vocês têm o plano de ação como cursistas do Papo Formativo. Façam esse exercício com os seus cursistas. Vai lá no Classroom, pede para ele abrir o plano de ação dele, você abre o seu. Pede para ele, localiza com eles, aonde está lá, compartilhar, que nem eu vou fazer aqui agora. Você vai fazer com o seu cursista, você vai compartilhar. Ele acabou de fazer a cópia do documento. Façam com ele o movimento dele vir aqui, ó. Gente, clica aqui todo mundo em compartilhar. É o passo a passo mesmo.
compartilhar. Aí pede para ele lá, apareceu a caixinha, acesso geral, tem que estar como CE de leitor. Pede para todo mundo certificar, faz a cópia do link, vai fazendo passo a passo com o cursista e mostra para ele aonde ele vai colar esse link. Então, vocês têm na reunião 4 2 possibilidades. Vocês podem deixar o momento do colocando em prática, aonde vocês já vão falar do plano de ação para que eles façam isso, ou vocês podem já no em ação. Colocou o link no chat, pediu para ele abrir e fazer a cópia, já faz esse momento e antecipa o colocando em prática. Colocando em prática está aqui para que vocês não esqueçam, tá bom? Gente, contribua conosco, é importantíssimo que vocês também preencham. Vocês são turma Papo Formativo, reunião 4, é que vocês irão hoje avaliar. O nosso Saiba Mais, nossa cartinha na manga, caso vocês sintam que dá tempo de chamar alguém para contribuir, para fazer uma síntese da reunião. Mas eu sempre gosto de deixá-la como cartinha na manga. Meus amores, vamos deixar já previamente combinado. Trabalharemos nos 2 encontros para que vocês possam, de forma muito tranquila, fazer junto com o cursista, que ele faça, libere o documento, que deixe já liberado a ação para CE de leitor, faça junto com eles esse movimento deles copiarem o link, colar no plano de ação, porque daí a chance de vocês terem dificuldades lá no momento de avaliar, elas são minimizadas. E já tranquilizem os seus cursistas. A gente vai começar esse plano de ação, a elaboração desse instrumento na R4, e a gente vai retomar ele da onde vocês pararem na R5. Aí vocês vão ter um tempo maior, com mais qualidade, junto ao seu cursista, até para explorar os outros momentos do plano de ação. E aí a gente vai construindo esse plano de ação de forma mais acompanhada mesmo, mais colaborativa durante as reuniões. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. Que bom, Clarice, você entrou para vir buscar, né? Para eles não se perderem no caminho. Mais ou menos isso, para te dar um oi também, né? Querida, espero que tenha sido produtiva essa manhã, né? Sim, de foi estudo e muito. planejamento. Uhum. Então, assim, fica para vocês aí como lição de casa, vocês também já irem pensando que, como vocês já sabem, como será o nosso em ação do R4, vocês, formadores, vão colocar ele em prática no R5, porque daí vocês vão vivenciar na prática esse nosso em ação, na semana que vocês vão começar com o cursista. Isso vai fortalecê-los, com certeza, para as ações a serem desenvolvidas. Muito obrigada por cada momento de partilha. Esse encontro foi muito rico e vocês são parte importante dessa caminhada. Fiquem bem, uma excelente semana. Renan, passo para você se despedir dos nossos amigos aqui e uma excelente semana para todos. Valeu, Angelita, obrigado. E muito bom, hoje aprendi bastante aqui, ouvi bastante, mas as trocas foram bem oportunas, foi muito legal mesmo. Viu? Parabéns a todos. Foi muito rico. Eu vim ver você também, viu, Renan? Não foi só a Angelita, tá? Não sofra. Tchau, gente. Gente, tchau, tchau. Vou encerrando a nossa gravação, tá bom? Boa reunião com a Clarice.